Nós estamos começando o nosso projeto de campanha hoje e a nossa primeira palavra tem o tema seguinte: por que precisamos uns dos outros? Na campanha 40 dias de propósito, nós estávamos perguntando: por que eu estou aqui na Terra? Essa é uma pergunta feita por milhares de pessoas, por milhares de anos, e elas não conseguem ser respondidas porque o foco da pergunta está da resposta, sempre é procurada no eu da pessoa, né, na própria pessoa. E aí a gente tem aprendido que se nós procurarmos a resposta no nosso Criador, então nós a teremos, e nós já tivemos a resposta por que estamos aqui. Estamos aqui por causa de 5 propósitos que Deus nos deu, e Ele quer cumprir esse propósito em nossas vidas, quer que nós os vivamos em comunidade. Por isso que a nossa pergunta nesses dias de campanha 40 dias de comunidade é: por que nós estamos aqui, ao invés de por que estou aqui. Não é só porque eu estou aqui, é porque nós estamos aqui. Descobrimos que a gente não consegue cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida sozinhos. Precisamos de fazer isso em comunidade, em família. Porque a igreja não é um lugar para ir, é uma família para pertencer. E coisa boa é fazer parte da família de Deus. Amém, queridos? Meus irmãos, eu queria ler com vocês o texto de Romanos 12, 5, para a gente introduzir esse tempo de palavra. O texto diz assim: assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Olha que texto maravilhoso. Nós somos muitos, não é? Mas nós formamos um só corpo, um só, e cada membro está ligado a todos os outros. Num corpo é muito comum nós estarmos ligados, os órgãos, os membros do corpo estão ligados um ao outro, numa interação. Por exemplo, o sistema digestivo está tão ligado com o sistema respiratório, que está ligado ao sistema, ao cérebro, enfim, e nós percebemos isso muito claramente no nosso corpo humano, mas às vezes a gente não vê da mesma maneira com relação à igreja. Hoje nós vamos iniciar aqui, irmãos, uma revolução a partir desta compreensão. Sim, uma revolução de amor, de bondade e de compaixão. Porque na interação dos órgãos, é isso que eles vivem. Eles vivem uma interação, uma dependência, não é? Uma compaixão, uma ajuda mútua entre eles. Então, eu não creio que será pouca coisa. Estou falando de uma revolução que começa aqui, literalmente, e se espalhará para uma terceira comunidade, que é a comunidade dos nossos amigos, para a nossa cidade, para as pessoas que nós conhecemos, que ainda, porventura, não fazem parte da vida da igreja, mas que vão experimentar também. É muito comum nós brasileiros, dentro dessa nossa cultura, a gente buscar a independência, não é? A nossa nação foi fundada nessa máxima, né? Independência ou morte. A gente quer ser autônomo, a gente quer ser independente. Nós queremos ser independentes financeiramente, emocionalmente, fisicamente. É uma espécie de um estilo de vida que permeia a nossa vida, a nossa cultura. Agora, a pergunta é: será que essa, que é uma bandeira também dos jovens, é uma busca de todo jovem, será que essa é uma busca 100% bíblica? Será que nós realmente... O texto no verso 4 de Romanos 12 diz assim: assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo e cada membro está ligado um ao outro. Ora, queridos, nós somos o corpo de Cristo e nós pertencemos uns aos outros, e cada um de nós vai precisar do outro. E por mais que filosoficamente a gente ache que pode ser independente, a gente por fim vai descobrir que não somos independentes coisa alguma, que não somos autônomos coisa nenhuma. Nós precisamos mesmo do Senhor,
e dos nossos irmãos. É impossível alcançar todos esses princípios, esses valores que a gente tem falado aqui, fora da vida comunitária da igreja. A gente tem dito ao longo de alguns meses, anos aqui já, que igreja não é um ponto de chegada. A igreja, o povo de Deus, a família, é um ponto de partida. Antes de chegar à vida da igreja, nós realmente estávamos zanzando, tateando. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, diz que os seres humanos estavam assim, tateando, sem saber para onde iam, não é? E aí Deus se esbarrou neles. Deus se esbarrou nos seres humanos e disse: olha, sou eu. Então Deus se apresentou a nós. Uma vez que Deus se apresenta a nós, o texto do profeta Jeremias diz: buscar-me-eis e me encontrareis, se me buscar de todo o vosso coração. Ora, mas a gente já não encontrou Deus? Já. Ele nos encontrou. E agora, Ele quer que a gente prossiga nessa experiência de conhecer e de encontrar o Senhor, o nosso Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, o nosso Deus. Deus criou você, Deus criou a mim, Deus criou todos nós para cumprirmos os seus propósitos, e isso, repito, só será possível em comunidade, isso só será possível em família, isso só será possível nos relacionamentos. Por isso, irmãos, aí a gente vai precisar de fato, num primeiro momento, principalmente, a gente trabalhar essa coisa na nossa vida como disciplina. Toda vez que vinha aquele desejo no coração de abrir mão de um irmão, de abrir mão de uma relação, de abrir mão do outro, o que a gente faz? A gente pega e se lembra da palavra de Deus e a gente abre mão daquele pensamento. Não abrimos, não podemos, não devemos abrir mão das relações em hipótese nenhuma. Este é o ponto central dos 40 dias de comunidade. Uma vida comunitária que é nutrida por amor, por altruísmo e por cuidado. Você precisa do outro todo dia. Eu, por exemplo, lembrando aqui do meu pai, eu estou tendo a experiência assim, o meu zip só vive aberto, gente. E agora eu estou começando a olhar assim, porque muitas vezes eu estou aqui e os irmãos: pastor, seu zip. Agora, não está aberto agora, né? Mas eu preciso de alguém para dizer: olha, o zip está aberto. A gente precisa de gente toda hora na nossa vida. Tem gente fazendo comida para a gente, tem gente nos atendendo no mercado, a gente está rodeado de pessoas trabalhando, pessoas nos servindo. Nós precisamos de pessoas. Se a gente olha para tudo que tem dentro desse prédio, a gente vai ver que tudo que tem aqui foram mãos de pessoas que as fizeram e as fizeram para nós, não é? Quem é que diz para você, por exemplo, que a lanterna do seu carro está queimada atrás, né? Que a sua luz de freio não está funcionando? O outro, você precisa do outro. Falando de coisas tão simples, não é? Hoje, quem é que te diz para você que tem um caroço de feijão bem aqui no seu dente e você não está percebendo? A menos que você chegue diante do espelho, alguém vai precisar de te dizer isso. E exemplos tão cotidianos, né? Tão simples, tão do dia a dia, mas que mostram o tanto que a gente está rodeado dessa necessidade de pessoas em nossa vida. Quem é a pessoa que faz elogios a você e diz que você está muito bonito, que você está muito linda, depois que você se arruma? Sabe, a gente até tem expectativas de receber palavras como essa, feedbacks, vamos dizer assim. Então, você e eu, durante todo o dia, está sendo, de alguma forma, abençoado por alguém. E durante todo o tempo também. Pastor Mike Murdock fala isso, eu gosto tanto dessa palavra dele. Quando Deus quer nos abençoar, Ele coloca pessoas perto de nós. E é mesmo, o instrumento, a melhor estratégia de Deus são as pessoas. A melhor estratégia de Deus para nos abençoar é o outro. Por isso, a gente aqui quer numerar com os irmãos 5 motivos pelos quais eu e você, você, precisa da família, da igreja. E mais ainda, 5 razões porque você precisa estar dentro de um pequeno grupo
para viver estas experiências de relacionamento que Deus tem para cada um de nós. A igreja é coisa extraordinária. A igreja é coisa linda. A igreja é uma comunidade terapêutica. E as pessoas... Eu falo para a Sheila, ela é psicóloga, eu falo, você vai ganhar muito dinheiro nesse tempo, porque as pessoas precisam de muita terapia. Por que elas precisam de muita terapia? Porque elas têm pouca a vida da igreja. Se tivermos muito a vida da igreja, nós vamos precisar de quase nada ou de nada de terapia, e a Sheila vai ter que mudar de profissão, né? Ela não vai mudar de profissão porque nem todo mundo vai ser igreja. Mas em casos especialíssimos, irmãos, que a gente chega nesse nível. Por quê? Porque a igreja é terapêutica. A igreja, a vida da igreja, a vida com Deus, a vida comunitária, a vida de koinonia, é uma vida que traz restauração, transformação e cura para as nossas vidas. Isso é certo. E nós estamos aqui na Igreja de Cristo Dogmas sempre procurando aprender mais sobre relacionamento com Deus e com o outro, para que a gente viva a maturidade cristã a cada ano. A gente espera que nossos filhos da Igreja de Cristo Dogmas, eles prosperem a cada ano em todas as áreas da vida, e principalmente na área do relacionamento. Eu falei hoje de manhã e repito, pouco me importa se nós temos uma igreja com milhões de pessoas, ou se nós temos uma igreja com menos pessoas, mas que o tanto de pessoas que nós tivermos na vida da igreja, que elas sejam sadias, que elas sejam pessoas maduras espiritualmente e também emocionalmente em seus comportamentos. E aí a gente, irmãos, nessa busca, a gente tem trazido para a igreja, tantos programas, tantas ferramentas, tantas coisas para proporcionar isso que a Bíblia está falando. A gente sistematiza essas coisas para a gente chegar ao nível daquilo que nós estamos falando. Por exemplo, eu contei aqui hoje pela manhã, eu me casei com Sônia, ela tinha 18 anos, eu tinha 21, não é? Eu tinha 21 e ela 18. E ela era uma menina com 18 anos, que eu achava o máximo de maturidade. Mas eu sei que ela era o máximo de maturidade, ela era o máximo sobre aquela perspectiva da minha maturidade naqueles dias também. E ela casou comigo aos 21 anos, e muito provavelmente ela casou porque se interessou, se apaixonou e via muitas qualidades e maturidade em mim. Mas é interessante, irmãos, que seria impossível eu continuar casado com uma menina no nível de maturidade de 18 anos depois de 31 anos de casado. Seria impossível. Muitos casamentos, muitos relacionamentos acabam exatamente por isso, porque eles se unem dentro de um nível de maturidade. E aí, ambos devem crescer em maturidade. Maturidade fala de santidade, de caráter, de crescer à semelhança de Cristo. Então, nós não iríamos conseguir conviver até hoje bem se ela continuasse no nível da maturidade daquela menina de 30 anos atrás, 31 anos atrás. E ela também não ia conseguir viver com aquele rapaz com nível de maturidade de 31 anos atrás. Há expectativa, e deve haver expectativa em nós, quando a gente casa, para que o outro cresça, e para que a gente cresça também, porque senão vai ficar insustentável a relação. Vai ficar insustentável. A menos que os dois mantenham-se naquele nível de maturidade. E na vida da igreja, irmãos, não é muito diferente. Nós nos relacionamos com os irmãos, e aí a gente vai crescendo na nossa maturidade, a gente vai crescendo, e à medida que a gente vai crescendo, e as pessoas também vão crescendo, nós vamos tendo mais qualidade de relacionamento, né? A gente, no dia do Homens no Topo aqui, o pastor que pregou aqui no sábado, ele falou com tanta propriedade sobre essa coisa de nós sermos meninos
não é? De comportarmos como menino, porque o apóstolo Paulo diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas agora que eu sou homem, eu falo como homem, eu penso como homem, eu reajo como homem. E aí nós estamos esperando em Deus, irmãos, que Deus produza nesse lugar uma igreja que responda com maturidade. O texto de Lucas 2:52 diz que Jesus crescia em graça, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Jesus crescia. Até Jesus entrou num processo de crescimento. Então nós esperamos entrar num processo de crescimento, porque não tem outra forma de nós mantermos os nossos relacionamentos em crescimento se nós também não crescermos. E como que a gente cresce? A gente cresce nesse discipulado mútuo, eu com você, você comigo, sem desistirmos um do outro, E à medida que a gente vai sendo treinado nisso, a gente vai ficando mais complacente um com o outro, a gente vai se tornando mais tolerante um com o outro, a gente vai, à medida que a gente perdoa um ao outro, leva cargas um do outro, isso vai fazendo, vai exercitando a nossa maturidade e a gente vai vencendo. Disse que existe pelo menos 5 motivos ou razões para a gente viver em família e igreja e continuar dentro dos nossos PGs, porque a gente só pode viver de fato esses níveis de oportunidades de crescimento se nós estivermos principalmente num pequeno grupo onde há autenticidade de relacionamento verdadeiro. A primeira coisa o primeiro motivo, a primeira razão é: eu preciso dos outros para andar comigo. A Bíblia em Colossenses 2:6 e 7 diz assim, olha só: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Você vê que é um processo. A gente começa em Cristo, mas a gente tem que continuar vivendo enraizado nele. Não é uma coisa superficial. Então, mergulhe na vida cristã, mergulhe nos relacionamentos. Ah, pastor, mas eu tenho medo dos relacionamentos porque eu já fui machucado muitas vezes. Queridos, quem disse que você não vai ser machucado na vida cristã? Quem te deu essa garantia de que você não seria machucado? Por que existe mais de 50 mandamentos recíprocos? É para você exercitá-los nas oportunidades que você tiver. Se magoado, perdoe. Não é? Então quem foi que Deus nunca nos deu essa promessa de que a gente não teria experiências negativas na vida, mas nós as temos para nos fortalecer, como foi dito naquela ilustração a respeito das palmeiras, né? As palmeiras recebem o vento batendo nelas, para quê? Porque quando o vento bate nas palmeiras, elas vão sendo treinadas para se tornar mais enraizadas e mais seguras, à medida que o vento vai batendo nelas, treinando elas, porque nós estamos aqui num treinamento, numa antessala da eternidade, e Deus quer nos preparar para tudo isso. Em outras palavras, eu preciso de pessoas para me ajudar a crescer espiritualmente, a andar com Ele, andar espiritualmente, amém? A caminhada cristã, a vida espiritual geralmente é traduzida na Bíblia, é usada, a palavra caminhar é usada muitas vezes para ilustrar a caminhada cristã, certo? A caminhada espiritual, porque a vida não se limita a esperar, a vida não se limita a apenas sentar. A vida cristã é uma vida de jornada. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Você está em constante crescimento. A gente tem uma palavra: se você não, a vida cristã, a vida da maturidade é assim: ou você, é como a bicicleta, ou você está andando, ou você está caído. Não tem como você ficar parado, é igual ao avião. O avião só se mantém no céu lá voando, irmãos, porque ele está em movimento. O que acontece se o avião parar de repente? O que ele vai acontecer? Ele vai cair. Então essa dinâmica que mantém o avião
ir lá em cima, tem a ver com o movimento que ele está fazendo. Então não pare, amém? Não pare de crescer, não pare, continue acreditando que você foi criado para se relacionar, para viver em comunidade, que você precisa do outro, você precisa de gente para andar com você. Há um destino a ser alcançado, e a Bíblia diz que na medida em que você caminhar pela vida, Deus vai fazer algumas coisas através de você e por você. Através de toda a Bíblia, especialmente no Novo Testamento, a gente encontra essas expressões. A gente deve andar na luz, por exemplo, né? Cada um anda na luz que recebeu, andei na luz como ele na luz está. Andar em amor, essa expressão andar em amor, andar em obediência, andar no Espírito Santo, andar como Jesus andou, andar em sabedoria, enfim. Mas um dos pontos mais importantes é que Deus nunca planejou que você passasse pela vida sozinho. Por isso que Ele fez que você nascesse em família. Alguém nasceu aqui em outro lugar que não foi numa família? É certo que não. O texto de Gênesis capítulo 2, verso 18 diz: então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei alguém que lhe seja idôneo, que lhe auxilie, que lhe corresponda. E eu posso te afirmar que esse texto não está falando só de casamento, esse texto está falando de uma necessidade que Deus colocou dentro de nós, do outro. Adão tinha Deus ali com ele, Adão tinha tudo ao redor, era perfeito e maravilhoso. Mas o que a Bíblia diz sobre ele? Que ele se sentia solitário, ele estava sozinho, ele se sentia carente do outro. Ele se sentia carente do outro. Então, filho, você tem isso. E às vezes a gente fica abrindo mão das relações, do envolvimento comunitário, do envolvimento familiar, tentando preencher isso em outras áreas da vida, com realizações, com dinheiro, com conquista, e até num relacionamento bem profundo com Deus. Mas como Adão, se nós não tivermos o outro em nossa vida, porque foi Deus que nos fez assim, nós vamos continuar carente, e a gente não sabe por quê. Mas eu estou buscando tanto a Deus, eu estou orando tanto, mas é impossível alguém ser suprido. Por isso que o grande mandamento é buscar a Deus sobre todas as coisas e com toda a sua força, com todo o seu entendimento, buscar a Deus antes de todas as coisas, com toda a força, com todo entendimento, com toda a alma, e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus nessa perspectiva e amar o próximo como a si mesmo. Esse é o resumo de toda a lei. É importante, queridos, você sempre ter alguém por perto. Não somente emocionalmente, mas aliançado. Ter uma igreja, ter a igreja para dizer a minha igreja. Não aquela igreja, esta igreja, mas a minha igreja, a minha família espiritual. É muito importante. Por quê? Porque é mais seguro. Porque é mais motivador. Nós estamos mais seguros, queridos, quando nós estamos juntos. Nós estamos mais motivados quando nós estamos juntos. Nós tendemos a não desistir, mantermos mais firmes, se nós estivermos juntos com outros que estão na mesma jornada que nós. Há um antigo provérbio da Zâmbia que diz: quando você corre sozinho, vai rápido, mas quando você corre acompanhado, você vai mais longe. A nossa corrida da vida cristã não é um tiro de 50 metros, de 200 metros, é uma maratona de 42 quilômetros. Tem muito mais a ver com resistência, tem muito mais a ver com propósito, tem muito mais a ver com aliança, determinação, do que a ver com velocidade. Você já deve ter tido a oportunidade de ver aqueles bandos de gansos. Onde eu moro é muito comum a gente, hora ou outra, ver os gansos voando naquela formação de V, e eles fazem aquilo, e eles atravessam, irmãos, pasmem, eles voam de um continente para o outro, fazem viagens incríveis, porque estão juntos. Um só daqueles gansos não faria se estivesse sozinho, nem uma viagem percorreria uma cidade, mas eles voam continentes, eles atravessam continentes, eles vão longe, por causa de estarmos unidos em torno de um só propósito. É mais animador estarmos juntos.
mas também é mais inteligente ter gente perto de você. Você aprende muito mais quando você tem pessoas perto de você. A Bíblia diz, ou quando você está associado a pessoas. Em Provérbios 26, dizem que somente os tolos acham que sua opinião é única e correta. O texto de Hebreus 10, 25, gosto demais, diz: não nos deixamos de nos reunir como igreja, segundo os costumes de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando você vê que se aproxima o dia. Que dia? O dia em que nós, de alguma forma, seremos tirados dessa terra e seremos levados para a nossa morada definitiva, que é a nossa morada eterna. Queridos, a resposta de Deus para a solidão é a comunidade, é a família, é viver a koinonia, a vida da igreja. E nós vamos viver isso nesses dias de 40 dias de comunidade. Amém? O mundo precisa demais de entender isso, e uma forma deles entenderem é nós vivemos na prática isso que nós já sabemos, pelos valores e pelos princípios da palavra de Deus. 1 Coríntios 14, 26 diz assim: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, o outro tem uma palavra de instrução, o outro tem uma palavra de revelação, o outro tem uma palavra, uma língua, uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos estejam instruídos e encorajados. É interessante isso. A igreja às vezes faz uma estrutura onde você tem um grande maioral, né? Uma personalidade muito forte, uma liderança forte que faz todas as coisas acontecerem. Mas não é nada disso, gente. A Bíblia diz que nós temos que viver comunitariamente. Esse aqui é um retrato de uma igreja super sadia, não é? Porque um tem salmo, o outro tem hino, um tem instrução, o outro tem revelação da palavra, o outro tem interpretação das línguas. Tudo vai sendo feito e a igreja vai sendo mutuamente edificada. Um tem revelação, o outro começa a falar, o outro para, e eles então se edificam um ao outro. Um profetiza, o outro é consolado, de forma que todos são instruídos e são encorajados. Isso é possível aonde, irmãos? Dentro do PG, dentro do pequeno grupo. Por isso que todos nós precisamos de estar lá, dependendo um do outro. Efésios 4,16 diz: de quem todo o corpo é ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Então, queridos, nós, Igreja de Cristo Dawkins, nós estamos indo e estamos indo juntos. Nós estamos indo comunitariamente. Se não for assim, eu não sonho, eu não quero, não encho os meus olhos. Nós estamos indo, mas não por causa que temos grandes líderes, grandes preletores, grandes personalidades, não. Nós estamos indo para a mesma direção, porque nós temos os mesmos propósitos, temos o mesmo coração, o mesmo pensamento, e nós temos a mesma alma, como tinha a igreja primitiva, que tinha um só coração, um só ethos, uma só emoção, sendo dirigida pelo Senhor, o Espírito Santo. Se você entendeu o que eu disse, por favor, aplauda ele e diga: eu creio nisso, pastor. É isso que eu quero para a minha vida. Amém? É isso que eu quero, é isso que eu preciso. Cada um exercendo o seu dom. Preciso de você, irmão. Você precisa de mim. Nas leituras dos devocionais Juntos Somos Melhores, afinal de contas, nós estamos respondendo, afinal de contas, por que estamos aqui? Estamos para viver aqui os propósitos de Deus, isso de maneira comunitária, nesses 40 dias. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, 1 Pedro 4,9 diz. Segundo lugar, eu preciso dos outros para trabalhar comigo. Queridos, o texto de Efésios 2,10 diz: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós, para que nós as praticássemos. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas.
a resposta de Deus para a fadiga. A gente tem muito a fazer, sim ou não? Eu brinquei com a Paola aqui, porque a Paola, vimos aqui algumas semanas atrás, que ela está fazendo muito, está trabalhando muito. Mas eu não quero que a Paola se afadigue. Eu quero que ela viva a fluidez da vida cristã, trabalhando mutuamente. Que a gente divida a carga, que a gente leve a carga um do outro, que a gente trabalhe junto e não fique tudo nas costas de uma pessoa só. Imagine, irmãos, esse prédio aqui sendo sustentado por uma única coluna. Esse prédio que nós estamos, eu não posso contar agora, mas tem várias colunas sustentando, vários tijolos sustentando. Os prédios no passado, eles não eram feitos de tijolos, eles eram feitos de pedras. E você sabe por que eles eram feitos de pedras e não de tijolos? E aí, por que a Bíblia chama a gente de pedras que edificam o templo e não de tijolos que edificam o templo? Porque os tijolos, eles são pré-fabricados, iguaizinhos, mas as pedras não. As pedras são de tamanhos diferentes, de larguras, grossuras, intensidades irregulares, diferentes. E aí, cada pedra viva no seu lugar vai fazer diferença no todo. Então, a resposta de Deus para a fadiga do trabalho comunitário é a vida em comunidade também. Gálatas, no capítulo 6, verso 10, diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da fé. Em terceiro lugar, eu preciso dos outros para me apoiar. Quantos precisam de apoio aqui? Quantos precisam de encorajamento aqui? Irmãos, mas tem dia que a gente precisa tanto de encorajamento. E aí a gente vem numa reunião do PG, ou a gente vem numa oração na igreja, ou vem participar, ou recebe uma ligação, enfim, tem contato com a vida da igreja. E aí a gente percebe o quanto a gente precisa de igreja e dessa família espiritual. Essa declaração aqui, olha só: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. A gente precisa de apoio, a gente precisa de encorajamento, a gente precisa de pessoas que nos ajudem. Essa declaração vai de encontro, vai contra a cultura que a gente vive, que é uma cultura, que cultura é essa? Uma cultura de egoísmo, uma cultura que o indivíduo só consegue ver o umbigo dele, uma cultura onde o indivíduo só trabalha, só produz para o seu próprio interesse, tudo gira em torno dele. Ei, essa cultura está tornando as pessoas mais vazias, está tornando as pessoas mais tristes, está tornando as pessoas mais infelizes, porque as pessoas mais felizes são as pessoas que dão, as pessoas que amam, as pessoas que doam. Eu falei com o Sônia agora, quando a gente vinha, nós vamos mostrar um videozinho que o irmão Douglas Gonçalves colocou esses dias em uma das lives dele, né, explicando o que acontece dentro da gente quando nós amamos, quando nós ajudamos, quando nós fazemos o bem, quando nós servimos outras pessoas. Enquanto você esqueça você, porque aquela expressão meu, só me interessa o que é meu, isso vai sempre te conduzir para trás. Se alguém está querendo ser mais feliz, então deve servir mais, deve abençoar mais, deve tirar um pouco os olhos de si mesmo e ver as outras pessoas. Por isso que os mandamentos recíprocos sempre está nos desafiando a olhar o interesse do outro, da outra pessoa. É preciso que, como diz o texto aqui de Hebreus, capítulo 13, verso 16, que não esqueçamos de fazer o bem, de repartir com os outros o que nós temos, o que Deus nos deu, e muitas vezes temos que fazer isso em sacrifício, com sacrifício. Eu queria que a partir de agora, todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia, que você for arremetido para um desafio em favor do outro, você circule lá o versículo, ou risque embaixo dele, e talvez com uma cor específica lá na sua Bíblia, ou marque lá quando for no digital, porque, irmãos, como nós precisamos disso, porque isso é antinatural. Como disse, depois do pecado, a gente tende a olhar somente para os nossos interesses. Por isso, repito,
nós somos cada vez mais infelizes quando assim procedemos. Você precisa ter do seu lado pessoas que realmente amem você e pessoas que realmente você seja capaz que você também ame. O texto de Hebreus 13:1 diz: seja constante no amor fraternal. Então não dá para a gente ficar selecionando o dia que nós vamos amar, porque amor, irmãos, a Bíblia diz que é uma atitude, é uma escolha, não é um sentimento. Eclesiastes 4:12 diz: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Você, o Senhor e os seus irmãos vão vencer a batalha, vão resistir o inimigo e vão crescer em Deus. Amém? Há alguém que anda próximo de você? Há alguém que vai te ajudar contra as armadilhas do mundo, do diabo e da sua própria carne? Você tem amigos? Eu disse aqui hoje de manhã, amigos, irmãos, eles são construídos, produzidos, não pelo egoísmo, mas pelo altruísmo. Uma pessoa que só pensa em si, ele não ajunta amigos. Se ele ajuntar, vai ser pessoas para dele tirar. Mas os altruístas, ou aqueles que ajudam, aqueles que olham para o outro, eles vão produzir amigos sempre, sempre. E aí, queridos, olhando para esse texto que diz que 2 resistem ao inimigo, eu queria dizer para vocês que a resposta de Deus contra a derrota é a comunidade, é a família. Então, se mune de família, se muna de amigos, de irmãos que vão estar contigo. Em quarto lugar, eu preciso dos outros para esperar e chorar comigo. É interessante, a vida, queridos, ela nos apresenta momentos de choros, momentos de perda. O próprio texto de Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há momentos de chorar. Há momentos difíceis em nossa vida. E aí nós precisamos de amigos para nos consolar, para chorar conosco, para sofrer conosco, para estar conosco. Precisamos de pessoas em nossa vida. O texto de 1 Coríntios 12:26 diz: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Romanos 12:15: alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Você tem gente para chorar com você. Você tem gente para se alegrar com você. Viva em família e você terá. Para quem você liga quando você recebe uma notícia extraordinária? Para quem você liga quando você recebe, com quem você compartilha uma notícia extraordinária, uma grande conquista? Para quem você liga quando você recebe também uma notícia ruim? Precisamos de amigos, precisamos de relacionamentos profundos, relacionamentos verdadeiros. E os relacionamentos verdadeiros, eles serão provados em circunstâncias, momentos, ambientes de sofrimento. Quando você vai para o hospital, quando você não quer ir à igreja, você não está animado, com quem que você conta para te exortar, para te animar, para te encorajar? De quem você ouve assim: olha, meu irmão, eu estou orando por você. Eu estou orando por você, eu estou contigo nesse negócio. Tessalonicenses 5:11 diz: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Sabe, eu tive uma experiência alguns dias, assim que o Tião saiu do hospital. A Denise me ligou e falou: pastor, o Tião vai falar com o senhor. Eu parei o carro ali e fiquei ouvindo ele com muita dificuldade falar. E ele falava assim: pastor, eu estou tão abençoado saber que você, o pastor Silvio, os pastores, o pastor Leandro, o pastor e tal, e ele repetia aquilo, que estava tão feliz porque a gente juntou com ele nesse negócio, a gente orou, a gente jejuou, a gente clamou, a gente pediu oração, e ele feliz com aquilo.
E ao mesmo tempo ele nos honrava como pastor, como ministro e tal. E eu comecei a chorar e disse para ele: ô Tião, eu não sei se ele lembra disso, Tião, a questão não é porque nós somos pastores, mas é porque nós somos irmãos. E quem está fazendo isso, não somos, eu sei que ele sabia que não era só nós, mas ele queria nos honrar tanto, e ele usou tanto essa expressão, que eu comecei a chorar, porque em outros momentos, algumas pessoas poderiam contar só com o pastor, no nível profissional, que tinha que responder aquilo, mas eu chorei, sabe por quê? Porque eu tinha certeza que não era eu, o Leandro e o Silvio que estava cuidando dele em oração, e as nossas esposas, era toda a igreja de Cristo Docmos, clamando a Deus pela vida dele. Eu fiquei alegre, irmãos, porque aquela era uma batalha da comunidade, não era um negócio entre o membro da igreja e o pastorzão, que talvez supostamente achasse que tem essa obrigação. Não, era um negócio comunitário, todos nós envolvidos nesses dias, profetizando e dizendo: Deus, nós temos uma palavra, Deus, nós temos uma palavra, o Tião não vai morrer, Deus, nós temos uma palavra profética na nossa vida, ele vai sair de lá, nós vamos chegar do outro lado. Nós nos apegamos a isso, irmãos. É muito mais gratificante saber que nós não temos um profissional espiritual para orar por nós, mas mais que isso, nós temos sacerdotes, líderes sim, mas nós temos uma comunidade, um tem salmo, o outro tem hino, um tem oração, o outro tem clamor, o outro tem súplica, enfim, é isso que é uma igreja comunitária, uma igreja sadia. Se você entendeu o que eu disse, aplauda e diga: eu creio, pá. Eu creio, amém. Que satisfação! A resposta de Deus para o desespero é a comunidade. Quem viveu essas situações de gente doente, de gente na UTI, de diagnóstico, começa a ficar desesperado, aí o que vem? Talvez a Denise viveu isso mais do que todos nós aqui recentemente. A igreja está orando. Sabe, irmãos, eu tenho família espiritual. Em quinto e último lugar, eu preciso dos outros para testemunhar junto comigo. O texto de João 13 e alguns versículos aqui diz assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem um ao outro. 13:35. Testemunhar juntos. O que quer dizer isso? Bem, que Deus tem um plano para a sua vida, tem um propósito, tem uma missão para a sua vida, e que você, se fizer com outros essa missão, vai ser muito mais fácil, vai ser muito melhor, porque ir juntos é muito melhor. Alguns de nós temos medo, temos timidez de compartilhar a vida cristã, a vida de Deus, o evangelho para outras pessoas. Então experimenta fazer isso junto. Alguém perguntou: pastor, posso abrir um pequeno grupo com uma outra irmã aqui? As duas vieram falar comigo, acho que foi a Anne e a Júlia. Eu falei: mas é claro, vocês só podem. Às vezes, irmãos, nós temos pouco ou muito medo de compartilhar a palavra de Deus, a mensagem da vida de Deus ao mundo, mas nós somos encorajados quando nós decidimos fazer isso ao lado de outros irmãos. Há muito poder no testemunho do grupo, muito poder no testemunho do grupo. Por isso que na campanha 40 dias de comunidade, que começa amanhã, nós vamos fazer atos de amor individuais, sozinhos em casa, com a nossa família talvez, mas nós vamos fazer 7 atos de amor pelo menos, com todo o nosso grupo, com toda a nossa célula. Há muito poder no testemunho de grupo. Quando as pessoas chegam aqui e olham que tem muita gente aqui vivendo isso, elas começam a dizer: poxa vida, quanta gente, eu também quero viver essa vida. Essa é a melhor maneira de viver a vida cristã, testemunhando. Queridos, o maior testemunho de um crente é o seu amor pelos outros. Porque o dia que nós amarmos uns aos outros, as pessoas saberão que nós somos discípulos de Jesus. Por favor, fique de pé. 1 Timóteo 1, 7, 2 Timóteo 1, 7, no versículo 7, na linguagem de hoje, diz assim: o Espírito Santo não quer que você tenha medo das pessoas, mas sejam sábios e fortes e os amem, gostando de viver com elas. O amor
lança fora o medo. Aqueles que vivem com medo não são aperfeiçoados no amor. Nós queremos amar, nós queremos decidir isso, nós queremos tomar essa decisão, nós queremos fazer esta escolha. Quantos estão comigo? Todos nós vamos fazer essa escolha. Nós vamos fazer essa escolha. Nós precisamos um dos outros, nós precisamos dos crentes. Crente para estar conosco, para nos ajudar a esperar até que a resposta de Deus chegue. Eu lembro uma vez, isso já aconteceu comigo em outras ocasiões, mas o pastor Sérgio, ele ganhou um lote, e aí ele começou a construir lá. Ele não podia deixar aquilo lá sozinho, né? E ele precisava algumas vezes, eu acho que até às vezes, eu não lembro da história direito, mas ele precisava de dormir lá, né? E eu lembro que eu fui uma noite para lá, e eu fiquei lá sentado com ele no carro, porque no material, equipamento, tanta coisa ali. E aí a gente ficou ali batendo papo, conversando, naquela noite, e ele precisou fazer aquilo várias noites. Irmãos, como é longa uma noite sozinho. Aí você poder compartilhar uma noite de espera, uma noite de choro com outra pessoa, é poderoso demais. Você se sente protegido. Sabe, uma família que está exausta, acompanhando um outro doente no hospital, semana após semana, e alguém da comunidade chega e diz assim: querido, deixa eu acompanhar lá seu pai nessa noite, vai descansar, deixa eu te acompanhar, eu acompanhar sua mãe. Vocês estão nessa fadiga tantos meses, eu vou para lá, eu vou ficar um dia para você, com ela. Sabe, essas coisas, esses atos de amor. A fé cristã, irmãos, é uma guerra a ser vivida juntos, lutando unanimemente pela fé evangélica, diz o apóstolo Paulo. Enquanto temos oportunidade, nós vamos fazer o bem a todos, especialmente para aqueles que são da fé, aqueles que são da igreja, aqueles que estão vivendo a vida comunitária. Nós vamos orar, mas nós vamos ceiar. E aí, quem que deve ceiar aqui hoje? Se você foi batizado nas águas, você deve tomar a ceia, porque a Bíblia diz que no último dia, ali na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão com seus discípulos, deu graça, repartiu, e depois no final da ceia, ele também fez a mesma coisa com o vinho, e sobre o pão ele disse: esse é o meu corpo que é repartido entre vós. E disse a respeito do vinho: esse é o sangue da nova e da eterna aliança. Ei, você entrou no negócio que é eterno. Você entrou no negócio que é eterno. Não tem volta mais. Não tem, depois de conhecer Jesus, todas as demais coisas ficam muito xoxinha, muito fraquinha, muito ruim. Deus quer que você alce voos extraordinários. Ei, querido, chega a ser ouvido aqui. Tem quanto tempo que eu não uso essa expressão, né? Chega a ser ouvido aqui para mim. O mundo vai de mal a pior, mas a igreja, enquanto que quem está sujo se suje mais, a igreja que está limpa vai se santificar mais. Nós vamos nos santificar mais e faremos isso juntos, amém? Diga assim comigo: juntos. Com força, juntos somos. Somos melhores. Juntos somos melhores. Meu Deus, depois de ouvirmos essa palavra aqui, Senhor, que nos remete, Senhor, ao fato de que precisamos um do outro, que somos seres relacionais e que, além de precisarmos do Senhor, precisamos um do outro. Que comunhão tem a ver, Senhor, com a relação que nós temos um com o outro, por causa da relação que temos contigo, Deus. Meu Deus, faça desta igreja, faça desse povo uma família para pertencer. Faça, Senhor, de cada um de nós, nesses dias de 40 dias de comunidade, um povo, Senhor,
que vive o mandamento recíproco, um povo que ame o Senhor e ame um ao outro por uma escolha e não por um sentimento apenas. Meu Deus, nós vamos amar, e depois que nós amarmos os nossos irmãos, nós vamos nos sentir melhor. Nós tomaremos, Senhor, a atitude de amor por fé, e depois nos sentiremos melhor, porque virá sobre nós hormônios da alegria, da satisfação, do entusiasmo. Levante sua mão assim. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Alegre-se diante dele. Muitas águas não poderiam apagar esse amor. As muitas águas não poderiam apagar esse amor. Santo Espírito, eu me rendo ao teu Quanto se rende hoje à noite? agir.